Nós estamos aqui por causa desse Cristo que ressuscitou e que nos deu essa vida e vida em abundância, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu queria trazer essa mensagem porque conforta o nosso coração, a qual nos 3 evangelhos sinópticos, tanto no livro de Mateus como no livro de Marcos, também no livro de João, a Bíblia fala dessa narrativa bíblica tão maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto, porque quantas vezes eu cheguei nesse altar dizendo aqui: deserto não é cemitério de crente, deserto é escola, é faculdade, é lugar de aprendizagem, é lugar de suprimento divino na vida do servo de Deus. Deserto é escola de profeta. Já cansei de dizer isso aqui por várias vezes. E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado ao deserto. Muitos crentes, muitas vezes, quando se acham no deserto, ou quando algum irmão vê outro irmão no deserto, já chega o dedão, muitas vezes apontando, dizendo: está vendo? Isso aí é pecado, isso aí é desobediência. Agora eu quero saber quem é o teólogo, quem é o magistrado, quem é o diplomado, quem é o pastor, quem é o missionário, quem é o ser humano que vai dizer que Jesus Cristo foi levado ao deserto porque estava pecado, porque estava em desobediência. Eu quero dizer com isso, meus amados e queridos irmãos, que muitas vezes você vai para o deserto não porque você está em pecado, não porque você está em desobediência, mas porque a vontade de Deus lhe levar ao deserto para te ensinar alguma coisa. Se você ver, se você observar no versículo de número 1, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto não pela vontade humana, não pela vontade do diabo, não pelo pecado, não pela desobediência, mas pelo Espírito de Deus. Ele foi levado ao deserto. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então entenda, quando as coisas difíceis acontecerem na tua vida, meu irmão, é vontade de Deus para te ensinar algo maior, para te ensinar algo melhor, para te ensinar uma vida melhor. Ei, Deus tem muito mais para nos ensinar. E a Bíblia diz: eu quero você de Bíblia aberta em nome de Jesus, meu irmão. Não, mas eu conheço toda a Bíblia, eu também. Mas vamos ficar com a Bíblia aberta em nome de... Aliás, perdão, Jesus, não conheço nada, Jesus, perdão, né? Não vou ser presunçoso, não vamos ser presunçosos. Eu conheço tudo, eu conheço a passagem de Cós Salteado. Não, precisamos sim da palavra de Deus aberta. A Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Jesus do céu, quantas vezes, irmão, não, Jesus nos levou ao deserto só para nos sustentar no deserto. Jesus nos levou ao deserto, como foi no caso de Elias, para dar peixe, para dar carne, para dar água, para dar sombra, água fresca. O Espírito Santo, ou Jesus, ou Deus, nos levou ao deserto, para lá no deserto nós fazer festa no deserto, como já foi tema de pregação aqui. Deus nos levou ao deserto. A Bíblia diz que Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para quê? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para quê, igreja? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. E quantas vezes o Senhor permite, no caso de Jó, no caso de Jesus e de tantos outros homens de Deus, permite que o adversário arme alguma cilada, não para te derrubar, mas para provar o servo de Deus, de que Deus é contigo, de que você está com Cristo a todo instante, a todo momento. E não deixe os pés do Senhor, não larga os pés do Senhor, não deixe a presença de Cristo. Esse foi o exemplo que nós encontramos aqui em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e foi levado pelo Espírito Santo, como diz o texto. Eu vou ler. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo tentador. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante, irmãos, a Bíblia diz que tendo Jesus jejuado 40 dias, porque o diabo sempre chega na hora da tua fragilidade.
O inimigo sempre chega na hora da tua necessidade. E quando Jesus terminou, olha, primeiro dia de jejum, terceiro dia, quarto dia, primeira semana, segunda semana, terceira semana, depois de 40 dias, tendo jejuado Jesus, o que eu entendo? O que nós entendemos pela palavra? Que o diabo não foi até Jesus, irmãos, enquanto Jesus estava ali na sua fortaleza, enquanto Jesus estava com seu corpo ali abastecido, com seu corpo enrobustecido pelo o seu alimento. Mas no momento em que Jesus sentiu fome, no momento em que a fragilidade chegou, porque Jesus era 100% homem, sim ou não, igreja? E 100% Deus, sim ou não, igreja? 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele alimentou multidões, mas como homem, ele sentiu fome depois de 40 dias. E depois de 40 dias, o inimigo chega para Jesus e diz assim: está com fome? Chegou a necessidade, né? Bateu na porta, bateu, Jesus, a necessidade. Mas é muito fácil. Tu é crente, tu é o Todo-Poderoso, tu é Jesus, tu é o Filho o Filho de Deus, não é tu, o Filho de Deus? Então transforma esta pedra em pão, supre a tua própria necessidade com o teu poder. Usa o poder que tu tem para o teu próprio benefício. Usa o poder que tu tem para se promover. Usa o poder que tu tem para fazer o melhor para ti. Usa o poder que tu tem para suprir as tuas necessidades. Eu vou conjecturar aqui. Usa o poder que tu tem para ganhar dinheiro. Usa o poder que tu tem para ganhar fama. Usa. Jesus disse não, porque está escrito na palavra. Sabe por que Jesus nos leva ao deserto, irmão? Sabe por que o Espírito Santo leva a igreja ao deserto? Sabe por que você passa algum deserto na vida, irmão? Para você aprender que o poder que está em nós vem através da palavra, vem através de Cristo, vem através da palavra de Deus. Quando Satanás chegou, disse: epa, alto lá, para trás, Satanás, porque tem uma verdade nas Sagradas Escrituras que ninguém pode fugir. Nem só de pão viverá o homem, mas da presença, é da presença do Espírito Santo, é da presença de Deus na nossa vida. Ei, é difícil entender que não é alimento, que não é riqueza, que não é fama, que não é dinheiro que vai suprir o vazio que há dentro da alma. Só a presença de Cristo, através de sua palavra, só o verbo vivo supre a presença. Aleluia, só a presença. Ei, meu irmão, deixa a presença de Deus invadir teu coração. Deixa a presença de Deus tomar conta do teu coração. Aleluia. Nem só de pão, não é das coisas que passam, não é das coisas passageiras que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa vida espiritual. Versículo de número 4. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Ele porém respondeu e disse, eu quero ler o 3 novamente. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus. Certo dia chegaram para saudosa lembrança, irmão Lázaro, nosso irmão que morreu em Cristo Jesus, nosso irmão que morreu de Covid. Já surgiu boatos aí dizendo que ele é maçom, dizendo que era isso, dizendo que era aquilo. Porque quando o crente morre, aí começa, né? Mas já dizia o nosso irmão Lázaro no hino, quando chegaram para ele, diz assim, se tu és crente, então por que tu passa fome? E ele diz, porque nem só de pão viverá o homem. Se tu é crente, então por que sou dessa dor? E diz, pois o deserto é a escola do Senhor, vai passando pela prova. Oh, louvado seja Deus. Essa é uma verdade da palavra, irmãos. A Bíblia diz que depois apareceu o tentador. E para que apareceu o tentador? Para colocar dúvida no teu coração, para colocar dúvida na mente do cristão, para colocar dúvida na mente do servo de Deus.
Mas você recebe essa palavra agora. Recebe, meu irmão. Levanta a tua mão e recebe. Você está blindado pela palavra de Deus. No teu coração está cheio da palavra. Porque a Bíblia diz que aquele que medita na palavra de dia, que medita na palavra de noite, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem. Recebe, recebe. E tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Você vai prosperar, meu irmão, porque a palavra de Deus está no coração. O salmista Davi diz no Salmo de número 119: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele ainda no Salmo de número 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Aleluia. Não é confundido, irmãos. O servo de Deus não é confundido. O servo de Deus que tem a palavra, o servo de Deus que medita na palavra, o servo de Deus que está na palavra, ele não perece, ele não fraqueja, ele não perde para a armadilha do inimigo, ele não cai na arapuca de Satanás, não. Cai não, sabe por quê? Está firmado sobre a rocha. Sabe por que ele está firmado sobre a rocha? Porque a Bíblia diz que aqueles que ouvem as minhas palavras, escuta aí, crente, aqueles que ouvem minha palavra e as praticam, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor, ele não é confundido, ele não cai em armadilha. Aconteça o que acontecer, ele está firme na palavra de Deus, ela está firme na palavra do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 4. Aleluia. Diz assim: aleluia. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito. Está escrito. Esse termo escrito vem de um termo, quando foi escrita tanto a Septuaginta como a Vulgata Latina, de escritura ou escritura. O vocábulo que foi, está nas escrituras, está naquilo que Deus deixou, está na palavra que instrui o crente, está na palavra que dá ânimo ao crente, está na palavra que dá vida ao crente. O que é que está na palavra? Que nem só de pão viverá o homem, que nem só de pão viverá o ser humano, não só de dádivas, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vou correr aqui devido ao tempo. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Eu não vou me deter aqui sobre a questão transportou. O diabo transportou. Eu não vou me deter sobre isso. Mas levou Jesus a um outro lugar. Não pense que a prova termina com um momento difícil, não. Às vezes chega outro mais difícil ainda. Chega um mais difícil ainda. Colocou em dúvida quem Jesus era. Mas deixa eu dizer alguma coisa para tu aqui, para ver se tu pega. Você não precisa mostrar para Satanás quem tu é, não. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Você não. Quem está atrás estão escutando então? Você não precisa mostrar para Satanás quem tu é. Você só precisa provar para um que é Deus, que você tem Ele no coração. Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tá bom demais. Você não precisa mostrar para Satanás. Satanás chegou e disse assim: me prova que tu é filho de Deus. Me prova. Olha o versículo, olha aqui. Eu perdi meu fone de ouvido. Versículo de número 6, foi irmão? Foi 5 que eu li. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, te joga daqui para baixo, porque está escrito também. Olha como Satanás é astuto. Ele viu, disse: transforma a pedra em pão. Ele viu que Satanás usou a palavra e disse assim: olha, também está escrito. Está escrito: da
dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Sabe, para que não tropece em pedra. Está escrito, eu vou usar a palavra também. Então, pula daqui porque está escrito. Aí ele disse, né, mas a palavra não se contradiz. A palavra não entra em contradição. A palavra ela não entra em conflito com ela mesma, porque a palavra é de Deus, e Deus vela com a palavra para cumprir. Ele não vela com a palavra de pregador, Ele não vela com a palavra do diabo, Ele não vela com a palavra do adversário, Ele vela com a palavra dele para cumprir. Aleluia. E ele disse, a palavra não entra em conflito, Satanás. Olha aqui que Jesus diz, versículo de número 7. E eu vou já terminar. Disse-lhe Jesus, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que ele está dizendo? A palavra não entra em conflito com a palavra. A palavra não entra em contradição com a palavra. A palavra não se bate de cabeça. A palavra ela corre em perfeita harmonia, porque a palavra dele diz, não pode tirar, não pode acrescentar um tio, uma vírgula dessa palavra, porque se alguém colocar, se alguém tirar, se alguém, ei, a parte dele vai ser tirada daquele dia. Aleluia. Então use a palavra, se alimente da palavra, vira a palavra. Mas a Bíblia diz que ele não se satisfaz. Disse não. Há um ditado que diz, há um ditado que diz, noiva do cordeiro. Só quem é noiva do cordeiro, levante a mão e glorifique o Deus. Há um ditado que diz que todo homem tem seu preço, sim ou não? O ditado diz assim, sim ou não? Mas é verdade, sim ou não? Todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Sabe qual é o homem que tem preço? Sabe qual é a mulher que tem preço? É aquele que não foi comprado pelo bom preço. O sangue de Cristo, que se vende por qualquer proposta, que troca pela primogenitura, que troca pelo prato de lentilha, que troca pelas iguarias do rei, que troca por qualquer momento, por qualquer, aventura que aparece. Não, é igual fez Nabote, né? Então me vende. Então troca por uma outra vinha. Disse não, porque foi herança que o papai me deu. Foi herança de papai. Então eu não dou, não vendo, não troco. Pode matar, se quiser matar e tomar posse, então toma disso aí. Mas enquanto tiver aqui na terra, eu não vendo. Tem tanta gente querendo te matar para ficar com o que é teu. Eita, lá para carabaço. Tem tanta gente querendo te matar para ficar com o que é teu, que você nem imagina, para ficar com a tua bênção. Mas aquilo que Deus te deu, Satanás nenhum pode tomar. Aquilo que Deus te deu, demônio nenhum pode tomar. Aquilo que Deus te deu é teu, é teu, é teu. Toma posse do que é teu. É teu, é teu, é teu. Porque quem deu foi Deus. Se você tem certeza que Deus te deu, glorifique o nome do Senhor. É teu. Aquilo que Deus te deu é teu. Aleluia. Olha que Jesus diz. Aparece já Satanás de novo. Aliás, a Bíblia diz que o diabo transportou Jesus a um monte muito alto. Deixa eu dizer o versículo aqui para os irmãos acompanharem. Versículo de número 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e mostrou a glória deles. Todo homem tem seu preço. Quanto custa? Eu vou pagar. Milhões, bilhões. Todos os reinos da terra. Mostra o teu preço, Jesus. Mostra o teu preço. E aí, o seu qual é? Diga nessa noite, diga. Levanta a mão e diz assim: não tem preço. Não, diga com graça. Porque Satanás está querendo comprar. Ele paga o que for necessário. Ele está querendo comprar. Ele está querendo, irmão. Mas diga com graça, diga: não tem preço. Não tem preço. Tem preço não, Satanás, porque quem pagou com preço de sangue. Aleluia. Mostrou tudo isso aí. Tudo isso aí. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todas as reinos do mundo e a glória deles.
Qual é o preço, Jesus? Eu estou disposto a pagar. Está vendo tudo isso aí? É meu. Olha a proposta, versículo número 10. E disse-lhe: tudo isso eu vou te dar, se tu prostrado me adorares. Perceba que ele não bota 1 milhão, ele não bota 2 bilhões. Eu te dou tudo isso aí, os reinos da terra. Eu te dou a riqueza desse mundo, eu te dou isso aí, esses poderes aí, a qual a Bíblia diz que o mundo já deu maligno, né? Esse sistema, Jesus responde na lata. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. O diabo, ele vai bater, irmãos, para te fragilizar de todo jeito. É em mim, é em você. Tem crente, irmão, era meu irmão, né? Tem crente, amados, que diz assim: não, o diabo não vai tocar em mim, não. O diabo não vai fazer isso, ele não pode, não. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, se Deus não permitir. Mas se Deus permitir, ele toca, sim ou não? Se Deus permitir, ele toca. E quando Deus permite, é para maltratar, é para matar, é para desprezar, é para desonrar? Não, é para te honrar mais ainda, é para te abençoar mais ainda, é para fazer com que você seja mais crente ainda, é para fazer com que você seja mais próspero ainda, é para fazer com que você chegue mais perto de Deus ainda. É esse o propósito, é esse o propósito. Eu quero finalizar agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 11. Aliás, pulei para o 13. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os, eis que chegaram os, e o, esse é o propósito da prova na vida dos crentes. Você passe pela prova, porque tem bênção chegando para você. Passa, eu creio nisso tanto, irmão. Eu creio tanto nisso que Deus está e vai fazer tudo isso aqui pelo seu povo. Passa pela prova, fiel. Passa pela prova, dando glória a Deus. Passa pela prova, exaltando o Senhor, que os anjos de Deus vai te servir. Meu exemplo é esse. Eu ia pregar sobre o deserto. Eu ia pregar, eu digo: meu Deus, eu quero uma palavra sobre o deserto, sobre a hora da prova. Meu Deus, me dá uma palavra. Aí eu queria pegar o povo do deserto, sabe? O povo que saiu do Egito. Aí depois me veio a palavra de pregar sobre Elias no deserto. Aí eu digo: não, sabe uma coisa? Todo esse povo desobedeceu, todo esse povo estava errado, todo esse povo estava fora dos padrões divinos, tudo, até Elias. Coloca numa mesma. Mas Jesus, dizer que Jesus estava em desobediência, que Jesus estava em pecado, e Jesus, quando ele foi ao deserto, ele não foi ser tentado como Deus, porque como Deus ele não podia ser tentado, ele não podia ser provado como Deus, porque Deus não tenta ninguém, nem tentação nele alguma. Deus não pode ser tentado pelo mal, irmãos. Mas Jesus, como homem, 100% homem, ele poderia ser tentado. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas como homem, ele deu exemplo a mim e a você. Tem pessoas que dizem assim: mas é Jesus. Jesus não entrou nessa como Deus, Jesus entrou nessa como eu e você. Jesus entrou nessa para ensinar para mim e para você que é possível a gente vencer o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Eu vou ficar por aqui, amados.